Ah, mamãe, aquele moço ali, por que meu coração está batendo tão forte quando eu olho para ele? A mulher de vestido verde segurou a taça com a mão trêmula, tentando disfarçar o susto diante dos convidados. Ela olhou para a tia filha, depois para o bilionário elegante do outro lado do salão, e por alguns segundos perdeu o ar. A pequena, sem entender o silêncio da mãe, sorriu com os olhos brilhando e correu na direção do homem, gritando diante de todos: "Mamãe, eu encontrei meu papai!" O salão inteiro ficou em silêncio. As conversas pararam, os sorrisos congelaram, e o bilionário, que até então era apenas o anfitrião daquela festa luxuosa, abriu os braços sem compreender por que aquela criança corria para ele como se já o conhecesse desde sempre. Quando a menina chegou perto, ela segurou sua mão com uma naturalidade tão forte que ele ficou visivelmente emocionado, como se uma parte esquecida da própria vida tivesse acabado de voltar. A mãe tentou se aproximar rápido, nervosa, tentando proteger a filha e ao mesmo tempo esconder uma verdade que carregava há anos. Mas já era tarde. A menina olhou para o rosto do bilionário, depois para o da mãe, e disse com uma inocência cortante: "Ele tem os mesmos olhos que eu, mamãe. Por que você nunca me contou?" Aquela pergunta simples atravessou o salão como uma revelação que ninguém esperava. Você já parou para pensar como uma criança de 6 anos pode destruir um segredo guardado por uma década, em menos de 10 segundos? Porque adulto é assim. Passa anos construindo muros, ensaiando respostas, planejando cada detalhe para que a vida não desmorone. E aí chega uma criança, com os sapatos de verniz ainda brilhando, sorriso aberto e zero filtro, e derruba tudo com uma frase inocente que ninguém estava preparado para ouvir. Glauciane sabia disso. Ela era inteligente, determinada, e tinha uma habilidade rara de manter a compostura em qualquer situação, exceto naquela noite, exceto quando a própria filha decidiu, sem combinar com ninguém, mudar o rumo de todas as vidas presentes naquele salão. E sabe o mais irônico? O homem que ela passou anos evitando, o mesmo que ela tinha certeza que jamais a reconheceria entre tantos rostos, estava a 3 metros de distância, usando o mesmo perfume de sempre. Ah, e a festa? Era dele. Você vai entender como Glauciane foi parar justamente ali, naquela armadilha elegante de lustres de cristal e champanhe importado. Vai entender o que ela sentiu quando viu Sandro de longe e quis desaparecer pelo chão de mármore. E vai entender, acima de tudo, o que acontece quando o coração de uma criança enxerga o que os olhos cansados dos adultos se recusam a ver. Mas antes de tudo isso, vamos conhecer os 2 lados dessa história. Glauciane Ferreira dos Santos, 32 anos. Cabelos cacheados presos num coque que ela refazia 3 vezes antes de sair de casa. Usava um vestido verde que comprou há 2 anos numa liquidação e guardou para uma ocasião especial, sem imaginar que a ocasião especial ia custar caro demais emocionalmente. Ela era daquelas mulheres que fazem tudo ao mesmo tempo e não reclamam de nada na frente dos outros. Acordava às 5 da manhã, deixava a filha na escola, trabalhava 8 horas como assistente administrativa numa construtora, buscava a menina, fazia o jantar, ajudava nas tarefas e ainda encontrava tempo para sorrir. Onde estão as mãos que ela precisava? Guardadas dentro dela mesma, como tudo o mais. O defeito dela? Orgulho. Aquele tipo de orgulho silencioso e turrão que impede a pessoa de pedir ajuda mesmo quando o teto está desabando. O tipo que prefere sofrer em silêncio a dever explicações a alguém que ela ama. E foi exatamente esse defeito que a separou de Sandro anos atrás. Ela nunca pediu que ele ficasse. E ele, sendo quem era, não soube ficar sem ser pedido. Sandro Cavalcante Drummond. 40 anos. Altura que faz as pessoas olharem 2 vezes. Aquele tipo de homem que parece ter saído de uma capa de revista sem ter tentado. Dono de uma incorporadora que cresceu absurdamente na última década, ele tinha o tipo de vida que a maioria só vê em série de streaming. Helicóptero, agenda cheia, nome nos jornais. E no meio de tudo aquilo, vazio. Aquele vazio específico de quem tem muito de tudo menos do que importa de verdade.
O defeito dele? Orgulho também, mas o tipo diferente. O orgue-á, resposta do Claude, foi interrompida. Tentar novamente. Perfeito. Vou reescrever a introdução com muito mais impacto emocional, gatilhos fortes, humor com deboche e aquela pitada de dó misturado com curiosidade que prende o público do primeiro segundo. Gente, existe coisa mais constrangedora do que uma criança de 6 anos destruir o maior segredo da sua vida, na frente de 200 pessoas, com champanhe na mão e lustre de cristal na cabeça. Não existe. E Glauciane, com o vestido verde que ela guardou 2 anos para uma ocasião especial, descobriu isso da pior forma possível. Ela estava lá, quietinha, discreta, segurando a taça como se fosse um escudo, tentando ser invisível numa festa que não era para ela. Só precisava entregar um documento, sorrir educadamente e sumir. Simples, rápido, sem drama. Mas aí, a filha abriu a boca e o salão inteiro parou. Porque quando uma criança aponta para o homem mais rico da sala e grita: "Mamãe, eu encontrei meu papai!", com aquela voz cristalina de quem não sabe o estrago que acabou de fazer. Meu povo, não tem chão de mármore que engula você rápido o suficiente. Glauciane sentiu o sangue gelar, a taça tremer, os olhos de 200 pessoas pousarem nela ao mesmo tempo, como holofotes. E no meio daquele silêncio pesado, cheio de julgamento e curiosidade, ela olhou para a filha, depois olhou para Sandro e teve a sensação exata de quem vê uma bomba explodir em câmera lenta, sem poder fazer nada. Porque Sandro estava ali, de terno, com aquele perfume que ela jamais esqueceu, com os mesmos olhos que ela acordava toda manhã e via no rosto da filha, e com uma expressão que ela nunca tinha visto antes no rosto dele. Completa e absoluta confusão. Agora você precisa entender quem são essas pessoas. Porque essa história não começou naquela festa. Ela começou anos antes, numa noite em que 2 orgulhos gigantes se encontraram. E nenhum dos dois soube ceder. Glauciane Ferreira dos Santos, 32 anos, cacheados presos, vestido verde de liquidação no corpo e uma dignidade do tamanho do mundo. Daquelas mulheres que carregam tudo nas costas e ainda agradecem por ter costas. Acordava às 5 da manhã, trabalhava, criava a filha sozinha, não pedia ajuda para ninguém. E quando alguém perguntava: "Como você tá?", ela respondia: "Tô bem", com um sorriso que custava caro demais para ser verdadeiro. O defeito dela? Orgulho. Aquele orgulho teimoso de quem prefere se partir em pedaços do que admitir que precisa de alguém. Foi esse orgulho que a fez guardar um segredo por 6 anos. Um segredo que andava de mãos dadas com ela para a escola, que pedia suco de caixinha no lanche e dormia abraçado num ursinho de pelúcia, sem saber o peso que carregava só por existir. Sandro Cavalcante Drummond, 40 anos, dono de uma incorporadora que valia mais do que o PIB de algumas cidades pequenas, o tipo de homem que entra numa sala e as conversas param. Não por arrogância, por presença. Tinha o olhar daqueles que já viram muito e aprenderam a esconder o que sentem atrás de um sorriso controlado e uma voz sempre firme. Por fora, tudo. Por dentro, aquela solidão específica de quem tem casa grande demais para ficar em silêncio. O defeito dele? Também orgulho. Mas o tipo que não volta atrás. O tipo que, quando foi embora naquela noite anos atrás, esperou que Glauciane ligasse pedindo que ele ficasse. Ela não ligou, ele não voltou. E os dois passaram anos achando que tinham feito a escolha certa, enquanto no fundo, cada um carregava o peso de uma história que nunca teve fim de verdade. Até aquela noite, até aquela festa, até aquela criança de 6 anos com os olhos de Sandro no rosto e a teimosia de Glauciane na alma decidir, sem combinar com ninguém, resolver tudo de uma vez. Fica aqui, porque o que vem a seguir vai fazer você rir, vai apertar seu coração, vai te dar raiva, vai te dar dó e no final vai te lembrar que às vezes a maior verdade da vida vem da boca de quem ainda não aprendeu a mentir. A taça de champanhe escorregou quase dos dedos de Glauciane quando ela ouviu a voz da filha cortar o salão como um raio.
Mamãe, aquele moço ali, por que meu coração está batendo tão forte quando eu olho para ele? Ela não respondeu. Não conseguiu. Porque nos 3 segundos seguintes, antes que qualquer palavra saísse da sua boca, a pequena Isis já tinha saído correndo pelo salão de mármore branco, passando entre vestidos de festa e ternos importados, desviando de garçons com bandejas de prata, em direção ao único homem naquela festa que Glauciane tinha rezado para não encontrar. Sandro Cavalcante Drummond, 40 anos. Dono do salão. Dono da incorporadora. Dono, aparentemente, de um par de olhos que uma criança de 6 anos reconheceu antes mesmo de saber o próprio sobrenome completo. Glauciane sentiu as pernas pesarem. O vestido verde, aquele que ela guardou 2 anos numa caixa de papelão no alto do guarda-roupa, de repente parecia apertado no peito. Ela deu um passo na direção da filha, depois outro, mas já era tarde. Já era tarde fazia 6 anos, na verdade. Ela só não tinha coragem de admitir isso antes. Isis chegou na frente de Sandro e parou. Olhou para ele de baixo para cima com aquela seriedade específica de criança que está processando algo muito maior do que consegue nomear. E então, com a voz que enchia qualquer ambiente e o sorriso que Glauciane via toda manhã no espelho sem querer, a menina falou alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. Eu encontrei meu papai. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio educado de quem faz pausa numa conversa. Foi aquele silêncio pesado, físico quase, que cai quando uma verdade muito grande pousa num lugar muito pequeno para ela. As conversas pararam. As taças ficaram suspensas no ar. Os sorrisos congelaram em expressões de pura curiosidade. E 200 pares de olhos se voltaram, ao mesmo tempo, para Glauciane. Ela queria ter sumido. Queria que o chão de mármore abrisse e a engolisse inteira, com o vestido verde e tudo. Mas o chão não abriu. E a filha estava ali, segurando a mão de Sandro com uma naturalidade que partia o coração, como se aquela mão fosse exatamente onde a dela sempre deveria ter estado. Sandro olhou para a menina, depois olhou para Glauciane, e ela viu no rosto dele algo que não esperava ver. Não raiva, não constrangimento, não a frieza calculada que ele sempre usava como armadura em público. Ela viu confusão genuína. Aquela confusão de quem está diante de uma emoção que não pediu e não sabe como conter. Ele se abaixou lentamente, ficando na altura de Isis, e olhou para o rosto dela de perto pela primeira vez. Por alguns segundos, não disse nada. Só olhou. E Glauciane, do outro lado do salão, viu o exato momento em que algo mudou dentro dele, porque ela conhecia aquele rosto melhor do que queria admitir. E ela sabia a diferença entre Sandro controlado e Sandro atingido. Ele estava atingido. Como você se chama? Ele perguntou com a voz mais baixa do que o normal. Isis. A menina respondeu sem hesitar. Isis Ferreira. Mas minha mãe fala que eu tenho o sobrenome dela, porque meu pai foi embora antes de eu nascer. Ela inclinou a cabeça para o lado, pensativa. Mas eu acho que você não foi embora porque queria. Eu acho que você não sabia de mim. O silêncio voltou. Mais pesado dessa vez. Glauciane chegou até eles com o coração disparado, o sorriso mais falso que já colocou no rosto, e pegou a filha pelo ombro com uma firmeza gentil que só mãe tem. Isis, amor, você confundiu as coisas, tá bem? Ela riu, mas o riso saiu errado, saiu pequeno. Vem com a mamãe, a gente precisa... Ela tem os meus olhos. Sandro disse isso baixinho, quase para si mesmo, sem tirar o olhar de Isis. Glauciane parou. 3 palavras. 3 palavras. E 6 anos de segredo cuidadosamente construído começaram a rachar como vidro fino. Sandro, ela começou. Ela tem os meus olhos, Glauciane. Dessa vez ele olhou para ela e a voz não era acusação. Era algo pior. Era certeza. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E pela primeira vez em muito tempo, as palavras não vieram. Porque Glauciane Ferreira dos Santos, a mulher que tinha resposta para tudo, que não precisava de ninguém, que carregava o mundo nas costas sem reclamar,
Não tinha ensaiado para aquele momento. Tinha ensaiado para todos os outros, menos para esse. Isis olhou para a mãe, depois para Sandro, e então para a mãe de novo, com aquela inteligência de criança que percebe o que os adultos tentam esconder. Por que você está com os olhos molhados, mamãe? Glauciane tinha chegado naquela festa por um motivo prático e completamente sem romance. Simples assim. Ela trabalhava como assistente administrativa na construtora Ferreira em Rios, uma empresa pequena que prestava serviços terceirizados para grupos maiores. Seu chefe, o Sr. Augusto, um homem de 60 anos que suava até no inverno e sempre esquecia o almoço em cima da mesa, tinha pedido que ela entregasse pessoalmente um contrato assinado na festa de inauguração da nova sede da Drummond Incorporações. É só entregar para o assistente do Dr. Sandro, pegar o protocolo de recebimento e voltar. O Sr. Augusto tinha dito, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Nem precisa ficar muito tempo. Glauciane tinha aceitado porque precisava das horas extras. Tinha aceitado sem perguntar o nome completo da empresa. Tinha aceitado porque nos últimos 6 anos ela tinha aprendido a não fazer perguntas desnecessárias, a não complicar o que parecia simples, a não procurar fantasmas onde aparentemente não havia nenhum. O erro foi não procurar antes. Porque quando ela chegou na porta do evento e viu o logo da Drummond Incorporações, iluminado em dourado na fachada, o coração dela deu aquele salto específico de quem acaba de entender que entrou numa armadilha sem querer. Ela ficou parada na calçada por quase 3 minutos, com Isis na mão, o envelope com o contrato na outra, pensando seriamente em ligar para o Sr. Augusto e inventar uma desculpa. Mas as horas extras, a conta de luz atrasada, o tênis novo que Isis precisava para a escola. Ela entrou. Vai ser rápido, ela sussurrou para si mesma, ajeitando o coque e olhando para a filha. Entrega, pega o protocolo, vai embora. Ele nem vai te ver. Isis tinha olhado para ela com aqueles olhos enormes e respondido com a sabedoria involuntária que só criança de 6 anos tem. Mas e se a gente ver ele, mamãe? A gente não vai ver, Glauciane respondeu com firmeza. Ah, Glauciane, querida, doce, teimosa Glauciane. O salão tinha 200 convidados, 3 andares de pé direito alto, uma orquestra discreta num canto e garçons que circulavam como fantasmas elegantes. Era o tipo de ambiente que fazia pessoas como Glauciane se sentirem levemente fora do lugar. Não por falta de classe, porque ela tinha mais classe no coque despenteado do que metade daquelas pessoas tinha no conjunto completo, mas pela diferença silenciosa e irritante entre quem nasce achando que pertence a certos lugares e quem passa a vida inteira provando que merece estar neles. Ela tinha encontrado o assistente de Sandro em menos de 10 minutos. Tinha entregado o envelope. Tinha pedido o protocolo. Estava quase saindo quando Isis puxou sua mão e apontou para o centro do salão. E o resto você já sabe. O que você não sabe é o que aconteceu 6 anos antes dessa noite. Glauciane tinha 26 anos quando conheceu Sandro. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica que ficava no 12º andar de um dos prédios da Drummond. Ele tinha entrado no elevador errado, saído no andar errado e chegado na recepção errada com uma expressão de quem claramente não errava muita coisa na vida e estava profundamente incomodado com o próprio erro. 12º? Eu precisava do 15º, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Esse é o 12º, Glauciane respondeu sem levantar os olhos da planilha. O elevador da esquerda vai direto para o 15. Silêncio. Você não vai me olhar? Ela levantou os olhos então e viu Sandro pela primeira vez de frente. Ficou quieta por um segundo mais do que deveria. Já olhei, ela disse. Elevador da esquerda. Ele sorriu e voltou no dia seguinte sem motivo nenhum. Ficaram juntos por 8 meses. 8 meses que ela guardava na memória como se fossem uma vida inteira, porque tinham sido intensos daquele jeito raro que a maioria das pessoas passa a existência inteira procurando. Ele era difícil, fechado, acostumado a controlar tudo. Ela era turrona, independente, alérgica a pedir qualquer coisa.
Os dois juntos eram aquela combinação explosiva que ou vira diamante ou vira destroço. Virou destroço. Não por falta de amor, por excesso de orgulho dos dois lados. Numa noite de discussão que começou por bobagem e cresceu até um tamanho que nenhum dos dois esperava, Sandro tinha dito que ela nunca deixava ninguém entrar de verdade. Ela tinha dito que ele só sabia existir dentro de uma bolha de controle. Os dois tinham dito outras coisas que depois queriam ter engolido antes de falar. E quando Sandro saiu batendo a porta, Glauciane ficou esperando. Esperando ele voltar. Esperando ele ligar. Ele não voltou. Ela não ligou. Uma semana depois, ela descobriu que estava grávida. E aí veio a segunda decisão mais difícil da vida dela. Contar ou não contar. Ela pegou o celular. Digitou uma mensagem. Apagou. Digitou de novo. Ficou olhando para o nome dele na tela por 45 minutos. E então viu, numa postagem de uma conhecida em comum, uma foto de Sandro numa festa, sorrindo, cercado de pessoas elegantes, parecendo muito bem sem ela. Ela apagou a mensagem, guardou o celular e decidiu naquele momento que ia criar aquela criança sozinha, com orgulho, com dignidade, sem depender de ninguém. O que ela não sabia naquela noite era que a foto era de uma festa de 2 meses antes, que Sandro não estava bem, que ele tinha tentado ligar 3 vezes naquela semana e desligado antes de completar, que ele também estava esperando, que os dois estavam esperando o outro ceder, e nenhum dos dois cedeu, e a vida seguiu em frente sem perguntar se eles estavam prontos. De volta ao salão, Sandro se levantou devagar e olhou para Glauciane com uma expressão que ela não sabia decifrar completamente. "Podemos conversar?" Ele disse. Não era pergunta. Era aquele tom de Sandro que ela reconhecia até dormindo. "Não é o momento." Ela respondeu baixinho, tentando manter a compostura enquanto sentia o olhar de 50 pessoas ainda pousado nela. "Então, quando é o momento, Glauciane?" A voz dele ficou mais baixa, mais próxima. "Porque pela minha conta você teve 6 anos para escolher o momento e não escolheu nenhum." Ela abriu a boca para responder, mas Isis foi mais rápida. A menina olhou para cima, primeiro para o rosto de Sandro, depois para o da mãe, com aquela expressão séria e ao mesmo tempo completamente serena de criança, que não entende a tempestade, mas sente o vento. "Ele tem os mesmos olhos que eu, mamãe." Isis falou com a simplicidade de quem enuncia um fato geográfico. "Por que você nunca me contou?" O salão, que já estava quase voltando às conversas, silenciou de novo. E Glauciane, pela primeira vez em 6 anos, não teve resposta. Sandro não era homem de cenas públicas. Em 20 anos de negócios, de reuniões tensas, de contratos que valiam fortunas e decisões que tiravam o sono de gente mais fraca, ele tinha aprendido uma coisa acima de todas: controle é poder. Quem perde o controle, perde tudo. Mas aquela noite estava testando cada camada desse controle, de um jeito que nenhum contrato difícil jamais tinha testado. Ele olhou para Isis uma vez mais, para os olhos dela, para o formato exato dos olhos dela, que era o mesmo que ele via no espelho toda manhã, sem nunca ter dado importância, porque quando você olha para o próprio rosto todos os dias, ele vira paisagem. Mas ver aqueles olhos num rosto pequeno, num rosto que não era o seu, num rosto que sorria para ele com uma confiança que ele não tinha feito nada para merecer ainda. Aquilo não era paisagem. Aquilo era um soco. Glauciane. Ele falou o nome dela com cuidado, como quem segura algo frágil sem ter certeza da própria força. "Vamos sair daqui." Ela quis dizer não. Quis dizer que precisava ir, que era tarde, que Isis tinha escola amanhã, que o mundo inteiro esperava por qualquer desculpa razoável que a tirasse dali. Mas então ela olhou para a filha, que ainda segurava a mão de Sandro com aquela naturalidade absurda, e entendeu que não havia saída elegante dessa situação. Nunca tinha havido, na verdade. Ela só tinha adiado o inevitável por 6 anos, e a conta tinha chegado coberta de laço dourado, num salão de festa, na pior hora possível. "Tá bem," ela disse. A voz saiu menor do que queria. Sandro tinha um escritório no 3º andar do mesmo prédio onde a festa acontecia. Uma sala ampla, sóbria,
com uma janela que ocupava a parede inteira e mostrava a cidade lá embaixo como um mapa vivo. Ele acendeu a luz, indicou o sofá de couro escuro no canto e ficou de pé perto da janela, de costas por um momento, olhando para as luzes lá fora. Isis entrou como se conhecesse o lugar. Sentou no sofá, tirou os sapatinhos de verniz, colocou os pés dobrados embaixo do corpo e ficou olhando em volta com aquela curiosidade tranquila de criança que não tem consciência de que está no meio de uma das conversas mais carregadas da própria história. Que sala grande, ela comentou. Você trabalha aqui todo dia? Todo dia. Sandro respondeu, virando para ela com um meio sorriso que não chegou aos olhos. Deve ser solitário. Glauciane fechou os olhos por um segundo. 6 anos criando aquela criança e ela ainda era capaz de se surpreender com o que saía daquela boca. Sandro olhou para Glauciane. Ela olhou para ele. E o silêncio entre os dois tinha textura, tinha peso, tinha todos os anos não vividos juntos empilhados dentro dele. Eu preciso ouvir de você, ele disse, sem rodeio, sem aquecimento, do jeito Sandro de sempre. Ela é minha filha? Glauciane inspirou fundo. Segurou o ar por 2 segundos. Soltou. É. Uma palavra, uma sílaba. E o mundo de Sandro Cavalcante Drummond, que ele tinha construído tijolo por tijolo com controle e determinação e uma frieza que poucos conseguiam manter, rachou por dentro de um jeito que nenhum de seus concorrentes jamais tinha conseguido provocar. Ele não disse nada por um longo momento. Ficou de pé, muito quieto, com aquela expressão de quem está processando uma informação grande demais para ser processada de uma vez. Isis levantou o olhar do sofá e olhou para ele com atenção. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, ele respondeu. A voz saiu rouca. Tô bem. Você tá com os olhos molhados. Isis. Glauciane falou o nome da filha em voz baixa. Mas tá, mamãe. Sandro virou de novo para a janela. Passou a mão no rosto. E Glauciane, que tinha passado 6 anos se preparando mentalmente para esse confronto, imaginando raiva, acusação, frieza calculada, não tinha se preparado para isso. Não tinha se preparado para ver Sandro Drummond, o homem mais controlado que ela já conheceu, lutando para não desabar na frente de uma criança de 6 anos. Aquilo doeu de um jeito diferente. Por que você não me contou? Ele perguntou isso sem se virar. A voz estava controlada de novo, mas só na superfície. Glauciane ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com Isis entretida olhando pela janela enorme, ela se levantou e foi até perto dele. Não perto demais, perto o suficiente para falar baixo. Por que você foi embora? Ela disse. Eu fui embora numa briga, Glauciane. Não fui embora para sempre. Você não voltou. Você não chamou. Os dois ficaram olhando um para o outro com aquele peso específico de 2 pessoas que estão tendo uma discussão que começou 6 anos atrás e nunca foi encerrada. Eu vi uma foto sua, ela disse por fim. Numa festa. Você estava bem. A foto era velha? Eu não sabia disso. Você podia ter perguntado. Sandro. Ela falou o nome dele com um cansaço velho que não era raiva. Era algo mais triste que raiva. Eu tinha 26 anos, estava grávida e você tinha saído batendo a porta. Eu não ia ligar pedindo nada. Não era assim que eu funcionava. E a nossa filha? A voz dele ganhou uma dureza de repente. Ela também funcionava assim? Ela também escolheu não precisar de mim? Glauciane não respondeu. Porque não havia resposta boa para essa pergunta. Havia só a verdade desconfortável de que ela tinha tomado uma decisão por 3 pessoas, quando só tinha direito de tomar por uma. Do sofá, Isis tinha cansado de olhar pela janela e voltado a atenção para o ambiente. Ela escorregou do sofá, foi até a mesa grande de Sandro e ficou olhando para o porta-retrato que ficava no canto. Uma foto em preto e branco, emoldurada, de um homem mais velho com um menino de uns 10 anos no colo. Quem é esse menino? Ela perguntou. Sandro olhou. Sou eu, com meu pai. Onde ele está agora? Uma pausa pequena. Ele foi embora quando eu tinha 12 anos. Isis processou isso com aquela seriedade de criança velha. Igual você foi embora antes de eu nascer? O silêncio que se instalou naquele escritório
era de um tipo diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Mais fundo, mais cheio. Sandro olhou para Glauciane. Ela olhou para ele. E nos olhos dele ela viu uma coisa que nunca tinha visto antes em todos os meses em que tinham ficado juntos. Vulnerabilidade real. Não a vulnerabilidade performática que algumas pessoas usam para manipular. A outra. Aquela que aparece quando alguém é alcançado num lugar que achava que estava protegido. Não, ele disse para Isis com uma firmeza gentil. Não igual. Então você vai ficar. Glauciane sentiu o coração apertar. Isis, amor. Ela começou. Eu não sei ainda. Sandro respondeu, honesto. Mas eu quero muito. A menina considerou isso por um momento. Depois balançou a cabeça com a solenidade de quem acabou de ouvir uma proposta razoável e está analisando os termos. Tá bom, ela disse. Mas você vai ter que aprender a fazer suco de caixinha do jeito certo. Minha mãe coloca o canudinho torto e eu não gosto. E foi ali, naquele momento completamente inesperado, no meio de tudo aquilo, que Sandro Drummond riu de verdade pela primeira vez naquela noite. Um riso genuíno, baixo, que saiu de um lugar dentro dele que estava fechado há muito tempo. Glauciane olhou para o lado para esconder que também estava sorrindo. Mas escondeu mal. A festa ainda acontecia lá embaixo. A orquestra tocava. Os convidados conversavam. O mundo continuava girando na velocidade normal dele, indiferente ao fato de que no terceiro andar, 3 vidas estavam sendo reorganizadas em tempo real. Sandro pediu que o assistente avisasse que precisava de mais 1 hora. Não deu explicação. Nunca dava. Isis acabou adormecendo no sofá de couro escuro, abraçada ao paletó que Sandro tinha tirado e colocado sobre ela sem que ninguém pedisse. Um gesto pequeno, automático, que Glauciane viu e sentiu no peito de um jeito que não estava preparada para sentir. Os 2 adultos ficaram sentados na mesa, com 2 xícaras de café que o assistente trouxe. E por um tempo longo, ficaram só olhando para Isis dormir. Ela é incrível, Sandro disse baixinho. É? Glauciane concordou, sem orgulho exibido, com aquele orgulho silencioso de quem sabe o preço do que tem. Como ela se saiu? Crescendo assim, só com você? Bem, ela sempre foi bem. Uma pausa. A gente não faltou com nada que importava. Ele entendeu o que estava nas entrelinhas dessa frase. Não respondeu de imediato. Eu quero fazer parte, ele disse por fim. Não sei como ainda. Não sei o que você quer, o que ela precisa, como isso funciona. Mas eu quero. Glauciane olhou para ele por um tempo, procurando o Sandro controlado, calculista, que ela esperava encontrar nessa conversa. Mas ele não estava ali naquele momento. Ali estava só um homem que tinha acabado de descobrir que tinha uma filha e estava tentando, desajeitadamente, não perder outra vez. A gente vai ter que conversar muito, ela disse. Eu sei. E vai ser complicado. Eu sei. E eu não vou aceitar que ela se apegue a você para você sumir depois. Eu não vou sumir. Você sumiu antes. Antes eu não sabia que ela existia. A voz dele ficou mais baixa, mais direta. Agora eu sei. E isso muda tudo, Glauciane. Isso muda absolutamente tudo. Ela quis discordar. Quis levantar outra barreira, colocar outra condição, proteger mais um pedaço de si mesma do jeito que tinha aprendido a fazer nos últimos 6 anos. Mas então olhou para Isis, dormindo com o paletó de Sandro, e pensou em todas as manhãs que a menina acordava e perguntava, de formas diferentes e cada vez mais precisas, sobre o pai que não estava. E pensou que talvez, só talvez, proteger demais também fosse uma forma de machucar. A gente vai ver, ela disse por fim. Não era um sim, mas também não era um não. E Sandro, que entendia negociação melhor do que a maioria das pessoas, reconheceu isso como o melhor começo possível. O que nenhum dos dois sabia naquele momento de frágil e cuidadoso recomeço era que a noite ainda não tinha terminado, que lá embaixo, no salão da festa, uma mulher tinha assistido a cena toda. Tinha visto Isis correr para o centro do salão. Tinha ouvido a frase da menina. Tinha observado a expressão de Sandro mudar. E tinha sacado o celular para fotografar Glauciane antes que ela sumisse.
Beatriz Drummond, 58 anos, irmã mais velha de Sandro. A mulher que tinha passado 2 décadas administrando a imagem da família com uma precisão que fazia relações públicas profissionais parecerem amadores. E Beatriz, ao contrário do irmão, não estava com os olhos marejados. Estava furiosa. Ela olhou para a foto de Glauciane na tela do celular, depois para o andar de cima onde Sandro tinha subido com a mulher e a criança e discou para o número do advogado da família sem nem esperar o fim da música da orquestra. "Preciso que você venha amanhã cedo", ela disse quando atenderam. "Temos um problema, e eu quero esse problema resolvido antes que meu irmão tome alguma decisão que não tem volta." Do outro lado da linha, uma pausa. Depois, "Que tipo de problema?" Beatriz olhou uma última vez para o teto, na direção do 3º andar. O tipo que chega correndo num salão de festa e grita que encontrou o pai. A manhã seguinte chegou com aquela luz fria de quem não se importa com o que aconteceu na noite anterior. Glauciane acordou às 5 como sempre. Fez o café como sempre. Arrumou o cabelo como sempre. Mas quando foi acordar Isis e viu a menina dormir com aquele sorriso leve no rosto, aquele sorriso de criança que processou o dia e guardou só a parte boa, ela ficou parada na porta do quarto por um tempo que não soube medir. A filha tinha encontrado o pai. E agora o quê? Ela foi para a cozinha, sentou na cadeira de sempre, olhou para o café fumegando na caneca de sempre e pela primeira vez em muito tempo não tinha resposta. Glauciane Ferreira dos Santos, que tinha resposta para tudo, que tinha aprendido a resolver cada problema sozinha antes que ele crescesse, estava sentada na própria cozinha sem saber qual era o próximo passo. O celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu com o coração já acelerado, porque número desconhecido de manhã cedo raramente traz notícia boa. Glauciane Ferreira? A voz era feminina, firme, do tipo que está acostumada a ser obedecida. "Sim, quem fala?" "Beatriz Drummond, irmã de Sandro." Uma pausa calculada. "Precisamos conversar." Hoje, elas se encontraram num café no centro, às 9 da manhã. Beatriz já estava sentada quando Glauciane chegou, com um terno bege impecável, cabelos brancos cortados curtos e uma xícara de expresso na frente que ela não tinha tocado. O tipo de mulher que pede café para ter algo para fazer com as mãos enquanto controla a conversa. Glauciane sentou. Não pediu nada. Não ia fingir que aquilo era social. "Vou ser direta", Beatriz disse. "Por favor." Glauciane respondeu, igualmente direta. "Meu irmão é um homem público. A Drummond Incorporações tem contratos com o município, com investidores internacionais, com parceiros que levam a imagem muito a sério." Ela inclinou levemente o corpo para frente. Uma criança aparecendo do nada numa festa, afirmando ser filha dele, sem nenhum documento, nenhum teste, nenhum histórico verificável. "Você entende que isso cria um problema?" Glauciane olhou para ela por um momento. Ela não apareceu do nada. Disse com calma. "Ela tem 6 anos. Existia antes da festa. Você sabe o que eu quis dizer." "Sei, e você sabe o que eu quis dizer também." Glauciane cruzou os braços levemente. "Isis não é um problema de relações públicas. Ela é uma criança." Beatriz abriu um sorriso fino. Aquele sorriso de quem está acostumado a lidar com resistência e não se impressiona. "Não vim aqui para brigar", ela disse. "Vim fazer uma proposta razoável. O advogado da família pode preparar um acordo discreto. Um suporte financeiro mensal, generoso, em troca de discrição. Sem reconhecimento formal por enquanto. Até que as coisas sejam verificadas." Glauciane ficou em silêncio por 3 segundos. Contou mentalmente. Precisava desses 3 segundos para não dizer o que queria dizer do jeito que queria dizer. "Deixa eu ver se entendi." Ela falou por fim com aquela voz baixa e controlada que era mais perigosa do que o grito. "Você quer me pagar para sumir. Eu quero proteger meu irmão de uma situação que pode ser explorada. Eu não vim aqui para explorar ninguém." Glauciane se levantou. Devagar, com toda a dignidade que cabia no corpo dela. "Eu fui àquela festa entregar um contrato. Foi a sua sobrinha que correu para o centro do salão, não eu. Eu não procurei Sandro em 6 anos e podia ter continuado não procurando por mais 60. Ela pegou a bolsa. "Mas agora ele sabe.
E agora Isis sabe. E nenhum acordo discreto do seu advogado vai mudar isso. Beatriz se levantou também, mais lenta, com aquele peso de quem está acostumada a ter a última palavra. Você está cometendo um erro, ela disse. Já cometi erros maiores. Glauciane respondeu. Aprendi a viver com eles. E saiu. Ela estava no ponto de ônibus, ainda com o coração batendo mais forte do que gostaria, quando o celular vibrou de novo. Dessa vez, era Sandro. Ela atendeu. Você falou com Beatriz, ele disse. Não era pergunta. Ela me ligou. Eu sei. Ela me contou. Uma pausa. Glauciane, eu não mandei ela fazer isso. Eu sei. Você sabe? Conheço o estilo dela. E conheço o seu. Ela olhou para o ônibus que se aproximava. Você não teria me oferecido dinheiro para sumir. Você teria aparecido na minha porta com aquela expressão sua de quem não vai sair daqui sem resolver. Um silêncio. Depois, algo que quase era um riso. Eu preciso ver Isis, ele disse. Com calma, sem festa, sem 200 pessoas olhando. Só eu, ela e você, se você topar. Glauciane respirou fundo. Sábado, ela disse. De manhã, num parque. Lugar público. Tá bom. E Sandro? Ela fez uma pausa. Vem de carro normal. Sem motorista, sem assistente. Sem nada que faça ela achar que você é diferente do que é. Ela tem 6 anos. Para ela você ainda é só o moço dos olhos iguais ao dela. Outra pausa, mais longa. Tá bom, ele repetiu, com uma suavidade que ela não esperava. O sábado chegou com sol generoso e vento leve. Daquele tipo de manhã que parece conspirar a favor de coisas boas. Glauciane levou Isis ao parque estadual, com lanche na mochila, protetor solar passado 3 vezes e aquele nervosismo miúdo de mãe que sabe que o dia vai ser importante, mas não sabe exatamente como. Sandro chegou pontualmente, de camiseta cinza e calça jeans, sem paletó, sem o relógio caro que ele usava na festa. Parecia mais novo assim. Parecia, estranhamente, mais ele mesmo. Isis o viu de longe e acenou como se fossem velhos conhecidos. Glauciane observou os dois pelo resto da manhã, com aquele misto de alívio e dor que só mãe entende. Alívio porque Sandro era bom com Isis, natural, sem forçar, sem aquela performance exagerada de adulto, tentando se conectar com criança. Ele a ouvia de verdade, respondia com seriedade quando ela perguntava coisa séria, e com humor quando ela dizia bobagem. E quando ela pediu que ele empurrasse o balanço, ele empurrou por 40 minutos, sem reclamar uma vez. A dor vinha de outro lugar. Vinha de cada cena bonita que ela via e pensava. Isso podia ter existido desde o começo. 6 anos de manhãs de sábado. 6 anos de balanço empurrado. 6 anos de suco de caixinha com canudinho torto. Ela tinha roubado isso. Não por maldade, por medo, por orgulho, por uma decisão tomada às pressas numa noite ruim. Mas tinha roubado. E essa verdade doía de um jeito que não tinha como negociar. Enquanto Glauciane ficava num banco observando, Sandro se sentou na grama ao lado de Isis. E os dois tiveram uma conversa que ela não conseguia ouvir completamente. Via a menina falar muito, com os braços, com expressões, do jeito dela. Via Sandro ouvir com atenção total, aquela atenção que ele raramente dava a adultos em reuniões, mas estava dando de graça para uma criança de 6 anos num parque. Em determinado momento, Isis apontou para Glauciane. Sandro olhou. Os dois ficaram olhando para ela por alguns segundos. Ela fingiu que estava olhando para o celular. Depois Isis falou alguma coisa e Sandro assentiu com a cabeça, sério. Mais tarde, quando Isis correu para a fonte d'água com a garrafinha, Sandro foi até o banco onde Glauciane estava sentada. Ficou de pé por um momento antes de sentar. Ela me perguntou se a gente ia morar junto. Ele disse. Glauciane fechou os olhos brevemente. 6 anos, 0 filtro. Eu disse que não sabia ainda, que a gente era amigo. Ele olhou para frente. Ela disse que tudo bem, mas que eu precisava aparecer sempre, que ela não queria amigo que some. Glauciane não respondeu, porque aquilo tinha atingido exatamente onde Isis, sem saber,
Queria atingir. Eu não vou sumir, Sandro disse, mais firme agora. Eu já disse isso pra você. Tô dizendo de novo. Palavras são fáceis. Eu sei. Ele virou para olhar para ela. Por isso eu já falei com meu advogado. Não com o da família, com o meu. Quero reconhecê-la legalmente, do jeito certo, com o nome dela no registro. Glauciane sentiu o chão mudar levemente sob os pés. É muita coisa rápido, ela disse. É 6 anos atrasado, ele respondeu. Ela ficou em silêncio. Olhou para Isis, que voltava correndo com a garrafinha, os cachinhos soltos pelo vento, o sorriso aberto daquele jeito que preenchia qualquer ambiente. Deixa eu pensar, ela disse por fim. Pode pensar. Sandro se levantou quando Isis chegou chegando. Mas enquanto você pensa, eu vou continuar aparecendo. O que nenhum dos dois sabia era que Beatriz não tinha desistido. Enquanto os 3 passavam a manhã no parque, o advogado dela estava reunindo informações. Não para um processo. Ainda não. Beatriz era esperta demais para partir logo para o confronto legal. Ela estava reunindo informações para outra coisa. Pressão. E a pressão chegou na forma de uma mensagem encaminhada para Glauciane na segunda-feira de manhã. Uma foto, tirada no parque no sábado, com uma legenda simples. Bonita família. Seria uma pena se os investidores internacionais da Drummond soubessem que o CEO tem uma filha não reconhecida há 6 anos por escolha da mãe. Esse tipo de história vende muito bem para a imprensa. A menos que você prefira aceitar a proposta que recusou na semana passada. Glauciane leu 3 vezes. Sentiu o estômago virar. Sentiu a raiva subir quente do peito até a garganta. Depois respirou fundo. Abriu o contato de Sandro. Digitou. Precisamos conversar. Agora. Ele respondeu em 30 segundos. Onde você está? E quando ela chegou no escritório dele e mostrou a mensagem, e viu a expressão dele endurecer de um jeito que ela nunca tinha visto em todos os meses que tinham ficado juntos, ela entendeu que aquilo tinha deixado de ser só uma questão entre os dois. Beatriz tinha transformado numa guerra, e Sandro, com aquela expressão no rosto, estava pronto para travar. Ela foi longe demais. Ele disse baixinho. Sandro, não. Ele se levantou. Minha irmã não vai usar minha filha como moeda de troca. A voz estava fria agora. Controlada. Aquele controle diferente, não o de sempre, mas o de quem já tomou uma decisão e não vai voltar atrás. Vou reconhecer Isis esta semana, publicamente. Com nome, com registro, com tudo. Ele olhou para Glauciane. Se Beatriz quer que isso vire notícia, que vire. Mas vai ser a notícia que eu escolher contar. Glauciane ficou parada por um momento, olhando para ele, procurando a hesitação, a calculista pesagem de prós e contras que ela conhecia nele. Não encontrou. Encontrou só determinação. Você vai perder clientes, ela disse. Alguns investidores são conservadores, podem reagir mal. Podem? Ele não desviou o olhar. Mas eu não vou perder minha filha por causa de contrato nenhum. E foi naquele momento específico, que Glauciane sentiu algo dentro dela, que tinha estado fechado por 6 anos começar, muito devagar, a abrir. Não era amor de volta. Não era simples assim. Eram 6 anos no meio, eram mágoas, eram decisões erradas dos 2 lados. Era muita coisa para resolver antes de qualquer outra coisa. Mas era o começo de uma confiança que ela achava que não conseguiria mais ter. E começos, ela tinha aprendido da pior forma. Valem mais do que a maioria das pessoas percebe enquanto estão acontecendo. O reconhecimento aconteceu numa quinta-feira. Sandro publicou uma nota nas redes sociais da empresa. Curta, direta, sem drama. Dizia que tinha descoberto recentemente que era pai de uma menina chamada Isis, que estava feliz em tê-la em sua vida, e que assuntos de família seriam tratados com o respeito e a privacidade que toda criança merece. O celular dele não parou de tocar por 2 dias. Jornalistas, investidores, parceiros, concorrentes querendo entender o que aquilo significava. E no meio de tudo isso, Beatriz ligou. Uma única vez. Ele atendeu, ouviu os primeiros 15 segundos e disse com uma calma que era mais cortante do que raiva. Beatriz, você é minha irmã e eu te amo.
Mas se você usar a Isis uma segunda vez, profissional ou pessoalmente, eu vou precisar de um tempo longe de você. Pense bem. Ela desligou sem responder, e Sandro ficou olhando para o celular por um momento, sentindo o peso de ter dito isso para a irmã que tinha sido, durante anos, sua maior aliada nos negócios. Doeu. Claro que doeu. Mas havia coisas que doíam mais. Na sexta-feira à noite, Glauciane deixou Isis ir até o apartamento de Sandro pela primeira vez. Só 1 hora. Com ela esperando do lado de fora, no carro, fingindo que estava relaxada enquanto checava o celular a cada 3 minutos. Quando Isis saiu, 58 minutos depois, ela estava com um desenho na mão. Um desenho de giz de cera, feito às pressas, num papel de caderno. 3 figuras, uma grande do lado esquerdo, uma grande do lado direito e uma pequena no meio de mãos dadas com as duas. As figuras do lado não estavam de mãos dadas entre si, só com a pequena do meio. Glauciane olhou para o desenho por um tempo longo. Ele tem muitos gizes de cera. Isis relatou com entusiasmo, entrando no carro. Tinha uma caixa gigante, mãe, com cinza azulado e tudo. Eu nunca vi cinza azulado. Que legal, Glauciane conseguiu dizer. E ele faz café horrível. A menina balançou a cabeça com reprovação adulta. Eu falei para ele. Seu café cheira a queimado. Ele falou que eu tenho razão, mas que não sabe fazer melhor. Aí eu falei que a senhora pode ensinar. Glauciane deu uma risada involuntária. Curta, genuína. É, ela disse. Pode ser. Ela ligou o carro, colocou no retrovisor e viu Isis olhando pelo vidro de volta para o prédio, com aquele sorriso tranquilo de criança, que foi ao lugar certo. E Glauciane pensou que talvez, só talvez, 6 anos de segredo guardado com tanto custo tivesse finalmente encontrado o único final que fazia sentido. Não perfeito, não simples, não sem cicatriz, mas real, mas vivo, com cinza azulado na caixa de giz e café horrível na cozinha, e uma menina de 6 anos no meio fazendo a ponte que 2 adultos orgulhosos não teriam conseguido construir sozinhos. Às vezes a maior verdade da vida vem de quem ainda não aprendeu a escondê-la. E às vezes, a criança que você criou para encarar o mundo acaba sendo a mesma que te ensina, sem querer, que o mundo não precisa ser encarado se gosta de histórias assim. Comenta aqui nos comentários.